A questão da proliferação das igrejas em Moçambique foi debate na TV Sucesso no programa Debate Público. Escuta o que esse pastor disse sobre como identificar os falsos pastores ou as falsas igrejas. Um falso profeta, como que você deve identificar-se? Vai na palavra. Primeiro, toda pessoa que não prega o verdadeiro Deus, repito, verdadeiro Deus, porque existem falsos deuses que estão a ser pregados em Moçambique. O Jeová, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o Eterno Deus, esse que é o Deus que eu creio. Agora, outro Deus que não tem nome, não é esse que eu creio. Eu creio no Deus, Criador do céu e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que é o Deus verdadeiro. 2. Esta igreja que não prega o evangelho original ou eterno, está a pregar uma falsa coisa, que aparentemente parece evangelho, mas não é evangelho. É uma doutrina enganosa que o Paulo chamou lá da apostasia. Mas o que buscam essas igrejas? O que buscam primeiro é honra, que roubam a honra de Deus para eles. Okay. Essa é a primeira coisa. Você, como jornalista dos órgãos de comunicação social, agora pode começar a ver. Toda pessoa que busca a honra para ele, não para Deus, esse é um falso. 2. Toda pessoa que diz que está a profetizar ele, dar a mensagem ao povo, é um falso. Porque a Bíblia, todo profeta nunca dá a mensagem dele, mas dá a mensagem de Deus. Diz, assim diz o Senhor. Porque é ele o Senhor que está a falar. Esse que diz, eu posso profetizar, só profetiza crianças. Pessoas adultas como eu não profetizam. Esse é um falso profeta. 3. Toda pessoa que prega o evangelho, que não mostra que Deus vai julgar o pecado de Deus é contra o pecado, é falso evangelho. 4. Toda pessoa que prega o evangelho sem o sangue redentor de Cristo, não é evangelho, é uma doutrina dos homens, é brincadeira de criança. 5. Toda pessoa que leva a honra e a glória para ele e para o grupo dele, essas pessoas são falsos. Agora deixa-me voltar agora para explicar aquela pergunta. Fica à vontade, pastor. Aquela pergunta é, perante esta informação que estou a começar a dar, que ainda não comecei, mostra claro que em Moçambique há muitos infiltrados na obra de Deus. Alguns por razões financeiras, alguns por causa de roubar a honra de Jesus, querem ser reconhecidos como aquilo, como eles têm poder. Então o reverendo está a reconhecer que há religiões que estão à busca de dinheiro. Muito bem. A teoria do evangelho de prosperidade, o que é que prega? Prega o dinheiro. Não prega a salvação que está em Cristo. Não condena o pecado. Não prepara a igreja para a eternidade. Não mostra a igreja que deve andar uma vida santa. Não mostra a igreja que deve se arrepender do pecado. Não mostra que a igreja deve abandonar literalmente o pecado. Quem e ser são inimigo. os que pregam por dinheiro? Eu nunca fui ver, mas vocês da televisão têm mostrado das televisões. Mas eu você- tenho assistido das vossas televisões. Pode dar exemplo? Eu não posso dar exemplo, vocês buscam, vocês têm cassetes. Tiram nas cassetes, vocês já vão ver. As pessoas que no lugar de pregar o evangelho eterno, pregam a teoria de prosperidade. Vocês vão ser ricos, vocês vão fazer aquilo, vocês vão ter marido, vão ter carro, vocês que publicam tudo isso. Agora, essas pessoas defendem a teoria de prosperidade. Bom, o que deviam defender é o evangelho eterno. É o evangelho da salvação. Okay. É o evangelho que mostra
que o pecado não é bom. Leva as pessoas deviam ensinar a justiça de Deus. Reverendo, Sim. eu agora já entendi a explicação, mas há esta pergunta que fica. Essas igrejas que lutam entre essas igrejas onde os crentes lutam entre si, alejam-se, desferem-se golpes com objetos até cortantes. O que exatamente ensinam? Qual é o papel, afinal, da igreja? Não, vamos separar. Sim. Essas pessoas, não essa igreja, essas pessoas ensinam o que é do pai deles. Porque o pai deles, desde o princípio, foi mentiroso. O pai deles, desde o princípio, foi agressor. Desde o princípio, foi assassino. Até hoje, mente e mata. Essas pessoas são agentes do diabo dentro da igreja. E essas pessoas devem ser pela janela. Porque pela janela entraram. Não entraram pela porta. Mas será que a igreja tem dificuldades de resolver A isso? igreja, a única força que a igreja tem é a palavra de Deus. É pregar a verdade, ensinar. Ficar incomodados até abandonar o púlpito. Porque eles assaltaram o púlpito não é para eles. Eles devem fazer política, devem fazer outra coisa lá, onde se mende, onde se bate. Não na igreja. Esses são infiltrados. E eu quero te dizer, são muitos esses infiltrados nas igrejas. Todos os santos dias de Deus tenho resolvido, tenho enfrentado esse tipo de problemas. Tem gente que vem buscar dinheiro na igreja e acharam que a porta mais fácil de ter, dinheiro é só ir na igreja, arranjam poderes onde arranjam, fazem pessoas cair, levantar, depois fazem pessoas fazer espetáculo. Então dali ficam ricos, são milionários. E essas pessoas você não se enfrenta, porque eles têm muito dinheiro. São falsos profetas, são falsos apóstolos, são falsos pastores. E eles são muitos. Mas eu quero te dizer, não se preocupe com isso. Pode ser muito mais, porque Jesus também disse, na porta do inferno muitos que entram.